Introdução ao Unity. Como o vídeo, um jogo de computador é uma ilusão de movimento. Os objetos do ecrã não se estão efetivamente a mover. É a nossa persistência de imagem que nos diz que isso está a acontecer. O que estamos realmente a ver é uma série de imagens, frames, que são atualizadas várias vezes por segundo, levando-nos a crer que sim, algo se está a mover. Mas antes de percebermos o sistema, vamos aos básicos. O que é o Unity? O Unity é um motor de jogo / editor de desenvolvimento para jogos, capaz de produzir títulos AAA e que utiliza o C# como linguagem principal de desenvolvimento. Aqui podemos ver o editor. No centro do ecrã vemos a nossa janela de cena, e é aqui que vemos e controlamos a 3 dimensões os nossos objetos. E, se escolhermos a janela de jogo, é onde a nossa câmera apresentará o aspecto que o jogo terá quando estiver a correr. No canto superior esquerdo vemos a janela de hierarquia, que é onde os nossos objetos de jogo são apresentados na maneira em que se mostram na cena. Esta janela é muito semelhante a uma representação unidimensional da nossa janela de cena. Do lado direito temos a janela de Inspection, ou Inspetor, que não é nada mais do que uma janela de propriedades dos objetos selecionados na hierarquia ou na cena. Aqui é onde vemos as transformações, comportamentos e outras propriedades variadas dos objetos. Finalmente, temos a janela de projeto, que é a janela que representa a pasta onde o projeto do jogo está fisicamente guardado. É aqui que guardamos os nossos ativos e que podem estar a ser ou não usados no projeto. Sons, sprites, modelos, texturas, scripts, ficam aqui todos para uso futuro. Embora não iremos realizar código nem montagem, iremos ver os fundamentais de como o Unity funciona internamente, para termos uma ideia de como segmentar o nosso jogo. Mas para isso temos de falar do componente mais importante de qualquer engine: o Game Loop. O que é? Processo em ciclo. Embora envolva a programação, podemos utilizar termos da vida para descrever como isto funciona. Usando como exemplo conduzir, onde, enquanto guiamos, estamos sempre a ver os sinais, retrovisores, acertamos a direção, acertamos a velocidade e repetimos constantemente este ciclo enquanto estamos na estrada. Ou, dando também como exemplo, cozinhar uma refeição, onde, embora normalmente sigamos uma receita, temos de repetir constantemente certas ações, como mexer uma panela, ou aquele movimento todo catita do pulso quando estamos a grelhar uns vegetais para não queimar. O Game Loop segue uma série de repetições igual do mesmo género, desde que o jogador liga o jogo até que sai. Controla 3 lógicas. Ok, já percebemos o que é um ciclo e que repete coisas. Mas que coisas? Bem, este ciclo, este loop, por norma controla 3 lógicas, sendo a primeira a ação do jogador, como é exemplo em que teclas carregou. O segundo é o que mudou durante o jogo independente da ação direta do jogador. E o terceiro é o que vai ser desenhado pelo ecrã como o estado atual do jogo. É normalmente por esta ordem que corre o ciclo. Digo normalmente porque por vezes estas lógicas estão subdivididas noutras ou até situam-se por vezes fora do loop normal. E imagino que todos aqui presentes saibam o que é que se entende por FPS. E não me refiro a First Person Shooters como ao jogo Doom. FPS, neste contexto, significa itens / frames por segundo, que é o que o Game Loop tenta respeitar, repetindo o ciclo tantas vezes quanto o FPS, normalmente uma vez por frame. Se não respeitasse isso, pessoas com computadores de velocidades diferentes, como exemplo um Game Rig versus uma batata, iriam ter durações de ações diferentes, ou até poderiam não ver os mesmos resultados para as mesmas ações. Como funciona? Lê as lógicas por ordem. Porquê ler as lógicas por ordem? Bem, pensemos que o jogador viu uma última frame de um jogo de carros. Imaginando
que a última frame, antes do ciclo que vamos agora analisar, o carro aparenta que vai bater numa parede. O jogador tentará travar ou mudar a direção. Se o game loop calculasse a nova posição do carro nesta frame, antes de ler se o jogador carregou em alguma tecla, o que o game loop calcularia seria o seguinte. Ora, o carro estava aqui na última frame, mas esta velocidade na próxima frame ele vai estar aqui. Logo, pumba, carro destruído. Parar o motor. A seguir, iria ler se o jogador carregou numa tecla. E o que faria seria... Ora, o jogador carregou no travão, mas como a nova posição do carro já foi calculada, meu amigo, o carro já está espetado na parede. Temos pena. Assim, a ação do jogador só ia ser vista no próximo ciclo. E seria, neste caso, irrelevante, além de ter um atraso desnecessário. As lógicas, portanto, devem estar por esta ordem, porque fazem mais sentido temporalmente, como fica explicado no anterior exemplo. Existem mais ações a calcular, mas a ideia a tirar é a seguinte. Sempre devemos tentar manter este sistema de prioridades. Calcula as lógicas da ação. O que são as lógicas da ação? Bem, tecnicamente são os cálculos de transformação, entre outros, como posição, rotação, escala, e também podemos dar o exemplo de simulações de física. Por exemplo, um carro anda a 100 km/h. São aproximadamente 28 metros por segundo. E cada segundo são 60 frames. Então, cada frame, o carro moverá cerca de aproximadamente 0.466666 metros frame. Mas vamos arredondar isto para meio metro por frame. Ora, se o carro está a andar para a frente nesta frame e o jogador não travou, quando o loop leu a ação do jogador, então o carro, no mínimo, tem de estar nesta próxima frame meio metro mais à frente que na frame anterior. Lógico, não é? O problema é quando um PC é lento e por vezes o loop não consegue correr a 60 vezes por segundo. Isso significa que, se correr lento, tipo 30 frames por segundo, numa reta, o mesmo carro, num PC bom, andava a 100 km/h. Num PC mais fraco, anda a 50. Ora, isto a jogar online era um espetáculo. Era tudo logo à chapada, a insultar as mães uns dos outros. Então, o que fazer? Bem, existem dois truques. Um é correr um segundo loop, mais lento, mas exclusivamente dedicado a estes problemas de física, onde as ações não podem ser dependentes da flutuação de FPS. Ou usar uma que é mais leve, mas aldraba bem em certos casos, que é simplesmente saber se o loop falhou uma frame, neste caso de 30 para 60, falha uma em cada duas, e se sim, da próxima vez calcula duas vezes a ação, em simultâneo, e por aí afora. Calcula a lógica de desenho. Esta é normalmente a parte mais simples, para nós, claro, onde o ciclo lê que a lógica da ação definiu e desenha no ecrã o estado atual do jogo. Embora se chame esta lógica de desenho, é aqui que sons, música, até outros tipos de ações são realizadas. O jogo irá conter uma série de instruções que tratam de apresentar ao jogador o estado real do mesmo. Como vemos aqui, temos um jogo bastante conhecido, um indie game, chamado The Binding of Isaac. É um estilo chamado Dungeon Crawler, com um sistema de RPG, que tem vários core loops. Core loops é aquilo que podemos chamar de ciclos que definem o gameplay do jogo, ou o que o jogo é. Como é um sistema de disparo, um sistema de RPG em que o personagem evolui, os itens que mudam o comportamento do jogo. O que a gente consegue ver aqui é, primeiro temos a movimentação do personagem, depois temos ciclos de disparo, temos os ciclos dos inimigos, temos até as animações, como podemos ver nos itens. Analisemos agora uma coisa em específico. Por exemplo, o sistema de disparos do jogador.
Como reparam, o jogador dispara uma bala aproximadamente meio segundo, talvez mais depressa um bocadinho do que isso. Não será necessário que o jogador esteja constantemente a premir a tecla para efetuar este tipo de disparo. Então, o que é esperado? É esperado que, durante cada frame, ao ler o nosso input, ou seja, sabermos que temos o dedo no botão, criarmos um ciclo, uma lógica, que veja se estamos a carregar no botão. E se estivermos, que tenha passado um certo número de segundos antes de fazer a instanciação, neste caso, de fazer aparecer outra bala ou outro disparo. E basicamente o que permitimos é que, com o dedo no botão, a frame é lida, neste caso a parte do input, e, através da leitura, conseguimos fazer uma segunda pergunta que é: ok, o dedo está premido, mas eu já fiz um disparo desde a última vez que tenha ultrapassado este tempo, ou seja, já passaram 6 segundos suficientes para eu fazer uma nova bala ou um novo disparo? Se sim, instancia nova e dá-lhe, cá está, uma direção e uma velocidade a cada bala. E com isto temos um exemplo de um dos pequenos círculos, mas claro que nós podemos ver aqui que temos imensos mais, movimentação e dos inimigos. Ora, vamos ver agora o ciclo, mas do inimigo, para tentarmos compreender mais ou menos como é que funciona a lógica. O inimigo, por norma, como não é uma pessoa, não está à espera de receber inputs, ou seja, os comportamentos têm de estar determinados desde o início. Mas como é que eles estão determinados? Bem, a ideia é um conjunto de perguntas que se faz, que é intervalos de tempo em que fazemos uma pergunta do género: olha, o jogador está à tua beira? Se estiver, tenta-te mover em direção dele. Se não estiver, escolhe uma direção e vai para qualquer lado. Mas claro, fazemos isto sempre com a definição de tempos, porque se estivermos a fazer esta pergunta uma vez por frame, o que nós vamos ter é um inimigo que vai parecer que está a ter ataques cardíacos, literalmente a estrebuchar, porque vamos imaginar que um jogador está perto e depois não está perto a cada frame. Vamos ter um inimigo que está a alternar entre dois estados e vai estar quase com a tremer no ecrã. Portanto, o tempo aqui é importante para definirmos que ele deve manter um comportamento durante um X tempo. Os tipos de inimigos também podem ser variados. Podemos ter inimigos que atacam numa linha em direção onde o player está e depois, até encontrarem uma parede, não mudam de direção. Temos inimigos que andam aleatoriamente pelo ecrã, em que rebatem nas paredes. Temos inimigos que estão constantemente a perseguir o jogador. Temos inimigos que literalmente não ignoram por completo o jogador, mas disparam em várias direções. E isto tudo é através do sistema de ciclos. É através destas perguntas que fazemos do género: já passou o tempo, o jogador está à beira, o jogador está a mover-se em direção a ti, está a sair da tua beira. Várias perguntas mostram este sistema de lógica. E este sistema de lógica não é só os inimigos que torna-se relevante, com todo tipo de objetos. Pode ser animações, pode ser, às vezes, por exemplo, bónus aparecerem e estarem a ser instanciados devido à proximidade de um jogador. Cá está, são sempre perguntas que são feitas aos objetos para determinar um comportamento. E isto sempre embutido num ciclo, porque é constantemente repetido. Fica aqui uma explicação mais ou menos curta relativamente acerca do Game Loop no Unity. Poderíamos entrar mais em pormenor, sim. No entanto, isto já envolveria conhecimentos de programação e até um conhecimento mais aprofundado do próprio Game Engine. No entanto, visto imediatamente a seguir passarmos às perguntas, às conhecidas FAQ, estejam à vontade de fazer qualquer tipo de pergunta que desejem e, quem sabe, pedir esclarecimentos adicionais acerca de algumas técnicas utilizadas. Obrigado.